Ação. Olá, meu nome é Amanda Mergulhão Ferrari, eu fui roteirista e diretora do Canto do Sabiá. E esse é o documentário pra gente falar sobre tudo o que rolou por trás das câmeras nos nossos bastidores. Cinema não é glamour. O Canto do Sabiá nasceu 3 anos atrás nesta sala. Eu lembro que era uma noite de quinta-feira, na verdade era madrugada. Eu peguei um livro de folclore e pensei, por que não falar de folclore, nosso folclore brasileiro. E eu lembro que desde criança isso brincava comigo, assim, mexia comigo. Por ser do interior, eu acredito que eu tive muito contato com isso, mas hoje, até no interior, isso está se perdendo. Aliás, eu quero agradecer a Nice, que era a minha professora, chamava tia Nice, né, ela, e ela fazia um teatrinho de fantoches ali, estimulando todo o nosso imaginário. Bom, a sinopse do filme é que a gente acompanha a vida de José Bento, que é um escritor de 1917. Quando criança, ele viu criaturas folclóricas na mata, ele e seu amigo o Fernandes, né? Ele vai crescendo, os dois se tornam muito diferentes, o Fernandes começa a ver a vida de uma maneira mais racional e o José Bento conserva essa criança dentro de si. E José Bento conta que ele viu essas criaturas folclóricas, sempre faz livros dedicados a isso, embora ninguém acredite nele a não ser as crianças. Por que o filme chama O Canto do Sabiá? O José Bento está falando de uma coisa que é muito importante, que é o folclore, que eu acho que está sendo esquecido. E aí eu fui descobrir que o sabiá, mais especificamente o sabiá laranjeira, é um pássaro que representa o folclore brasileiro. Oi, meu nome é Carolina Oliveira, mais conhecida como Carol, prefiro que me chamem assim até. Atualmente eu acho que as pessoas não entendem muito bem o que é ser um assistente de direção, e até quando eu falava pra família, amigos, isso gerava muito preconceito, e isso é uma coisa que a gente percebe até dentro da faculdade. Não valorizam a função de assistente de direção, talvez até por ter a palavra assistente dentro dela. Não existe um projeto que poderia ser feito sem o assistente de direção. Ele é uma função muito importante que talvez deveria ter ganhado um outro nome, mas que também não consigo pensar num outro nome que ele poderia ter, porque o assistente de direção é um assistente de direção, ele é o melhor amigo do diretor, é a segunda cabeça, eu virei a irmã siamesa da Amanda, a gente brinca dessa forma. Cada área vai fazer a sua parte, mas é o assistente de direção que vai unir tudo isso para criar a integridade do grupo na hora. É o assistente de direção que vai organizar e vai ser responsável também por fazer esse curta sair no tempo que ele tem que sair. Meu nome é Henrique Caiel e eu fui diretor de foto junto com a Amanda Dionigi no Canto do Sabiá. Bom, então eu entrei na equipe do Canto do Sabiá, né, 2 meses antes das filmagens. O conceito de fotografia já estava elaborado, né, pela Amanda Dionigi, e quando eu entrei realmente foi para somar, esse era o meu intuito, né? Oi, eu sou a Ana. Eu fico meio muito enclausurada. Eu acho que é assim que a galera me vê, como aquela pessoa que fica assim. Eu ficava o tempo todo paranoica olhando pra aquilo, pra ver se o som não estourava, pra ver se tava tudo direito, se não tava muito baixo, se tava muito alto. Olá, meu nome é Lucas Sabatini, eu sou ator e no Canto do Sabiá eu interpreto o Zé Bento. Meu nome é Duda Lansoni, sou atriz. A Margot do Canto do Sabiá foi um presente, assim, e ela é maravilhosa. Olá, meu nome é Alex Rigato, eu interpreto o personagem Fernandes no Canto do Sabiá.
Eu sou o Arthur Asson, eu faço o Zé Bento, versão jovem. Eu sou o Luiz Oliver e eu faço o Fernandes, versão jovem. Oi, eu sou o Gustavo, eu tenho 17 anos, sou de Bitinga e sou ator e interpretei o Saci do Canto do Sabiá. Oi, meu nome é Sofia Lourenço e eu interpretei a personagem Maria. Oi, meu nome é João Victor, eu tenho 11 anos e interpretei o personagem Emílio. O Emílio é um menino muito tagarela e muito curioso. Chama Emílio justamente porque a gente queria fazer uma menção, uma espécie de homenagem para Emília, né? A bonequinha falante. E a gente queria inverter os papéis, a gente queria trocar, né? Para não dar tão na cara, né? Dessa influência, mas a gente queria meio que brincar com isso para fazer uma espécie de tipo assim, o Monteiro Lobato inventou a Emília inspirado em alguém que ele conhecia, em alguma criança. A gente quis imaginar isso, né? Isso nunca foi comprovado. Mas como a gente está falando de um filme de fantasia, a gente está falando de inspiração. E Pedrinho a gente trocou por Maria mesmo. E a Sofia, né, que interpretou a Maria é uma personagem que pegou as características do Pedrinho, né? Então o que é esse menino corajoso, que quer entrar na mata. Pra Maria a gente já tinha escalado uma garota, mas aí ela realmente não ia conseguir, depois ela viu as datas melhor e realmente não ia conseguir ficar 2 semanas fora de São Paulo por ela trabalhar também numa peça. Então a Carol, por ter feito outra faculdade antes de rádio e TV, também tinha mais contatos com atores, ela foi produtora muitas vezes, então ela tinha bastante contatos de atores mirins também. Bom, a minha personagem, a Maria, ela era bem irritada, sempre brigava com o Emílio, mas afinal ela era bem corajosa. Mas não achamos o nosso Emílio, né? E via vídeo, as pessoas enviando os vídeos e então a gente definiu que seria o João Vitor Conte, né? E sua mãe também, como sua assessora, sempre muito paciente conosco. Tanto a irmã da Sofia quanto a mãe do João são ótimas pessoas também. E o João não para, né? Tem uma energia, aquele menino. A gente começou a jogar bola e começamos a conversar sobre atuar. E foi um moleque muito gente boa, gente. É muito gente boa mesmo. Eu nunca vi uma criança gostar tanto de música de partido político, gente. Cantava, se divertia cantando música de partido. Falei, gente, vamos ensinar umas músicas infantis pra vocês. O João Vitor não saía do chão, ele gostava de deitar no chão. Às vezes até tem algumas fotos que a Carol tirou em meio aos nossos ensaios, em que todo mundo tava de boa, sentadinho, e o João Vitor deitado no chão. E a gente tinha que falar, olha, ninguém machucou a criança não, ele não caiu também não, ele simplesmente gosta ali de ficar no chão. E eu lembro que o primeiro ensaio eu fiquei, nossa. Meu personagem, o Emílio, ele era muito engraçado e também ele era, vamos supor que ele era bravo. E o personagem dele, depois vocês vão entender também, ele de uma hora para outra desembesta a falar e não para mais. E a dinâmica entre os dois, entre Sofia e João Vitor, também funcionou. Quando tava fora de cena, eles tinham as diferenças deles ali, também discutiam um pouquinho, um implicava com o outro, um zoava o outro. Aqui nos ensaios também. A gente foi gravar uma cena que se passa em frente à árvore caída. E os dois, e no final eles tinham que correr, o João Vitor, Sofia e Lucas Sabatini, né? José Bento, Maria e Emílio tinham que sair correndo no final e as crianças estavam descalças, José Bento não. Mas ali tinha algumas pedrinhas e João Vitor machucou o pé. Mas ele correu até o Daro Porta e eu não sabia que ele tinha machucado o pé. E aí ele chorou um pouco ali, né? Mas aí eu fui abraçada com ele, ofereci uma água pra ele, eu fui levando ele assim até o meu carro, que tava parado ali. Liguei o ar-condicionado, deixei ele e Sofia ali dentro, tomou uma aguinha. E o engraçado foi que nessa dinâmica de irmão dos dois, o João Vitor perguntou assim pra Sofia: mas você não machucou seu pé também, né? Porque você tava descalça que nem eu. E ela falou, machuquei. Ele falou, mas por que você não tá chorando? Por que você não sentiu dor?
Daí ela falou, eu senti dor, a diferença é que eu sou boa atriz. Meu Deus! É uma pureza e uma sinceridade que, né, nasce com a gente vai se policiando depois de um tempo. Isso é uma das coisas que o filme traz também. Bom, depois que o projeto foi aprovado, né, naquela apresentação que eu fiz no auditório todo, os professores e todo mundo votou e falou, beleza, seu projeto vai poder ser feito, aí só faltava uma coisa, um lugar pra eu gravar. Aí uma vez, eu lembro que com 9 anos, o Eduardo abriu as porteiras da Fazenda Voltinha pra minha turma ir lá visitar e foi um passeio muito legal, me marcou bastante, mas isso eu era criança e hoje eu já não me lembrava de mais nada, não sabia como estava lá, todo o esquema da Fazenda, a Fazenda em si. E quando eu passei com esse projeto, eu só conseguia pensar nisso. E minha mãe ficava tipo, Amanda, eu não sei se é uma boa ideia, mas aí eu consegui o contato da esposa do Eduardo, e da esposa do Eduardo eu consegui falar com ele, daí a gente marcou um dia e eu fui lá na Fazenda Voltinha para falar com ele. Sim, a Amanda tem ideias muito boas. A mãe, a Marli, ela disse que a Amanda já tinha essa ideia de fazer o Canto do Sabiá há muito tempo. E ela falava, filha, como é que você vai levar todo mundo pra Ibitinga? Pare e pense, mas levar a mãe, a criança, como você vai levar os equipamentos, filha? Né? Se aquela mãe sendo realista, mas mesmo assim, Amanda conseguiu levar todo mundo para Ibitinga, conseguiu levar tudo para Ibitinga e o Canto do Sabiá já existe. Em breve. Olá, tudo bem? Eu sou Eduardo Rossi da Silva, proprietário da Fazenda Voltinha, onde tive o prazer e o privilégio de ser gravado o Canto do Sabiá. A chegada do Canto do Sabiá, iniciando com o pedido da Amanda de fazer o filme aqui na Fazenda Voltinha, eu recebi com bons olhos e com muita esperança, e sem saber o que ia acontecer. E fiquei muito surpreso como foi tomando vulto as coisas e foram se dedicando. Me surpreendi muito com a dedicação da Amanda, que fez esse filme aqui na Fazenda Voltinha, muito bacana, gostei demais. Fazer o Canto do Sabiá na Fazenda Voltinha, eu nem titubeei, nem vacilei. Eu não tinha ideia do que seria um filme. Eu não imaginava o trabalho, a complexidade que dava um filme. E com a evolução do filme, eu fiquei muito contente por ver a determinação das meninas que vieram aqui, do pessoal que veio. Cada hora chegava uma pessoa diferente, de um departamento, ou do som, ou da filmagem, ou da fotografia, ou da música, sempre estava pessoas novas dentro da fazenda. E a determinação delas, sol de 40 graus, andando com uma mochila nas costas, no meio do canavial, nos carreadores aí, porque nada é perto, né? Então eu achei que foi muito bacana, se esforçaram demais, se dedicaram demais. E eu fiz o que eu pude também, mas eu acho que eu ainda deixei a desejar. Pelo que elas fizeram aí, eu fiz pouco. No ano de 2018, o tanto de vezes que eu fui naquela Fazenda Voltinha, mesmo antes da gravação do filme, porque pré-produção, vocês podem achar, né? Nossa, mas por que 7 meses de pré-produção, né? Bom, porque a gente tem figurino pra fazer, porque a gente faz o photoboard, a gente faz o videoboard. O videoboard foi incrível de ser gravado. Eu acho que eu não sabia que eu podia ser tão atriz assim, que eu podia fazer tanta parte de um filme que nem eu fiz, porque eu acho que eu passei por todos os personagens do videoboard, eu estive durante todo o processo. Parte do videoboard foi gravada na Fazenda, parte foi gravada aqui em São Paulo, na casa da Amanda. Sendo que na FAP a gente, além de tudo, estava tendo aula, então a gente tinha atendimento com os professores. Então assim, foi um ano muito intenso, muito difícil, com muitos desafios. E eu só tenho a agradecer ao Eduardo, aos meus pais que acompanharam desde a primeira concepção do roteiro. Eu acho que no ano de 2018, as pessoas com as quais eu mais convivi foi o Eduardo e a Carol, minha primeira atriz. E eu digo sempre pra Carol que eu não seria nem metade da pessoa que eu sou se não fosse por ela. E esse filme não seria nem a metade se não fosse por ela. Direção de fotografia, basicamente, ela se inicia aí com um conceito de foto, né, que é elaborado, levando em consideração quem são os personagens, onde que vamos gravar, o roteiro, claro, né?
Então ele se inicia no conceito de foto e vai até a execução das filmagens em si. E vou até dizer mais, vai mais longe, né? Vai até a pós-produção, que é dar um trato fino, né, nas imagens, ver se a cor realmente é aquilo que a gente queria. Então, bom, assim, no conceito de foto a gente queria, um dos pontos mais fortes, né, era ressaltar bastante o tom sépia nas filmagens, né? A única exceção ao tom sépia no filme é numa cena noturna, em que a gente tem os personagens Fernandes e José Bento, né? Acontece ali um conflito, a gente tem uma luz mais prateada, levemente azulada, que por si só, né, por essa cor, o azul está presente, já torna aquilo tudo mais dramático, certo? E por ser uma luz dura também, como eu mencionei, torna aquela ação ainda mais tensa. Então o trabalho do diretor é o storyboard, é a decupagem, direcionar, né, dirigir mesmo todos os departamentos para que eles criem uma unidade. Primeiro assistente de direção, no caso a Carol, me ajuda muito nisso, né, de criar essa integridade. Então ser diretor envolve fazer storyboard, envolve fazer decupagem, envolve falar com todos os departamentos, explicar qual que é a ideia central, qual a mensagem que a gente quer fazer, dirigir na pré-produção, na produção e na pós também, na hora de editar. O diretor então nunca descansa, o primeiro AD tá lá lado a lado junto, desde o início. O diretor também lida não só com a equipe técnica, que já é um grande pessoal ali, também com os atores, que no nosso caso também era grande a turma ali, né? Porque era um elenco grande, de 8 atores. Eu nunca tinha dirigido de uma vez tantos atores assim. Eu acho que a experiência foi muito rica também, porque justamente era um elenco muito diversificado. Acabou que ficou várias faixas etárias ali para eu ter que lidar. Então, na mesma hora que eu estava falando com uma criança, eu tinha que falar com pessoas mais velhas que eu. Uma experiência muito rica e que com certeza eu aprendi muito. O conceito de som, ele era muito baseado no som dos insetos, nas cenas em que existe mais essa coisa do folclore e do José Bento falando com as crianças sobre a vida dele. Quando a Margot aparece, a ideia é fazer as coisas serem mais quietas, mais secas. A minha jornada no canto, eu diria que começou praticamente quando eu conheci a Amanda Mergulhão, a diretora do curta, quando em 2015 ela me apresentou a primeira versão do roteiro, que eu acho que não tinha nem esse nome ainda e que tinha 3 páginas. E era uma coisa mais etérea, era uma coisa mais poesia em si, não tanto narrativa. Então tinha assim Fernandes, o José Bento e o Saci. E tinha o diálogo entre o José Bento e o Fernandes, mas só. Depois era mata, só tinha o pessoal andando na mata, o José Bento encontrando o Saci e o resto era puro monólogo. E tudo isso dava total de 3 páginas. Mas o espírito do curta continua ali. A metáfora, a história continua ali, só que agora eu diria que o Canto do Sabiá tá muito mais rico. Até que na última versão ele tem 21 páginas. Eu lembro até hoje também quando ela me chamou para fazer parte dessa equipe. Estava lá eu, em casa, em março. A Amanda virou pra mim e falou: você quer fazer som pra mim? Eu fiquei Foi a melhor notícia do meu dia, de eu ser a primeira assistente de direção junto com ela do Canto do Sabiá. Eu fiquei uau! Na hora eu não podia conter a euforia. Era um sonho se realizando. Tirando o calor, foi um set muito amorzinho. Pra mim foi muito amorzinho, porque eu tava lá 100% pra fazer dar certo. Pra mim serviu pra estreitar umas amizades que eu já tinha e pra conhecer melhor umas pessoas, tipo o Henrique. Eu não conhecia direito o Henrique, eu tinha uma visão meio estereotipada dele, porque ele anda de camisa polo, eu odeio camisa polo. Mas depois do set, se alguém vira e fala meia palavra contra o Henrique, eu tô predisposta a dar um murro na cara da pessoa. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fiz parte dessa equipe, que eu faço parte dessa equipe e que o Canto é um curta e um TCC que eu tenho orgulho de ter ele na minha carreira. Na pré-produção, a gente também fez um livro conceitual, no qual, o próprio nome já diz, dentro dele estava todos os conceitos de todos os departamentos do filme. Você apresenta, leva esse livro conceitual, leva o videoboard mesmo, que na época a gente só tinha o videoboard.
E de porta em porta, de pessoas que a gente conhecia já, a gente foi explicando o projeto e vendo quem gostaria de apoiá-lo. 90% delas nos recebeu de braços abertos, pelo menos nos deu a chance de explicar e estavam ali, todo ouvidos, para entender como é fazer um filme e como seria esse filme que eu queria fazer na minha cidade natal. O Canto do Sabiá, descobri muitas pessoas que se doam também para um bem comum, acreditar no projeto de um filme. Então eu fiquei contente quando acabou tendo vários patrocinadores, várias pessoas trabalhando nisso daí, tanto empresas como o poder público, a prefeitura municipal, se dedicando também a colaborar com isso. E eu acho que o Cambaratiba, a gente gosta tanto dele, nosso distrito aqui, para a Fazenda Voltinha, para Ibitinga, isso é um começo. Porque foi o primeiro filme a ser gravado lá, e isso já é um marco histórico na cidade. A gente teve uma visibilidade muito grande lá, porque a gente saiu numa revista, a gente foi capa de uma revista falando dessa filmagem, desse projeto. E quando eu vi a revista Foco, com a capa com a Fazenda Voltinha, casa série da Fazenda Voltinha, na capa da revista, eu fiquei muito emocionado. Aí eu cheguei em casa e falei, mãe, pai, estou na revista. Aí eles, nossa, falaram, não, tira meu filho da revista. Foi muito legal, sério, divulgou demais mesmo. Bom, durante a pré-produção a gente teve que fazer várias viagens aí, levando pessoas de cada departamento, né? Departamento de som, produção e por aí vai. E direção de som foi um caso à parte até, que na cena do Bambuzal, a primeira cena de abertura do filme, nós temos um riacho, que era um grande problema pro som, porque ele fazia muito barulho e tínhamos falas, então nos períodos em que ele não iria aparecer, a gente tinha que abafar esse som de alguma forma. Nossa, a gente passou por muitos momentos juntos aqui, né? Então foi tudo, como eu disse, foi muito novo pra mim e toda uma experiência. E elas têm uma visão do que elas precisavam filmar. E eu sou produtor rural, eu tenho uma outra visão do que acontece. Então teve um momento que elas trouxeram um colchão aí de São Paulo pra cá, pagaram uma grana de uma espuma lá. Eu cheguei em casa com a minha mãe, porque a gente não faz cinema sem os nossos pais. Eu virei pra ela e falei, nossa, eu tava precisando de uma espuma, sabe onde vende? Ela virou e falou, eu vou atrás pra você. Aí aquele negócio, riacho, espuma. Aí ela chegou em casa com aquilo, eu fiquei tipo, você comprou um colchão? Eu, Carol e Amanda, num 500. E Bitinga inteira fica olhando pra gente. Foi muito engraçado levar a Ana Luísa pra aquele bambuzal dentro do 500 da Amanda com aquela espuma gigante, ela dirigindo e eu, a Ana, no porta-mala, espremida com a espuma porque ela era maior que o carro. Aí a gente chegou lá. Não, e se colocar assim? Não, coloca e pisa. Fudeu. Aí o Eduardo, S2 Eduardo, virou e falou, dá pra eu fechar o canal do córrego. Nós, como produtor rural, temos outra visão, eu desviei o córrego. Então terminou o som, sabe? Sem investimento. Aí a Amanda perguntou, dá pra deixar assim no dia da gravação? Ele, dá sim, só me avisa. O colchão ficou na fazenda, porque, né, prioridades, a gente ou o colchão. Foram viagens cansativas, mas que a gente olha pra trás e a gente consegue dar risada das experiências e consegue agradecer por ter passado por tudo isso. Bom, nessa viagem de pré-produção aí a Ibitinga, né? A minha primeira viagem à Fazenda Voltinha, e eu tava andando com a Amanda, com a diretora, e eu acho que a gente pisou no enxame, não sei onde que a gente pisou. A gente pisou no enxame de abelhas, numa colmeia, não sei. A gente sofreu um ataque de abelhas, cara, que foi uma coisa louca. E aí começaram a rondar a gente, nós dois. Grudar na nossa calça, na nossa manga, no pescoço. E aí a gente começou a correr desesperado, gritando. Que, e doía demais a picada. Se vocês perguntarem pra Amanda, ela não vai negar isso. Foi uma coisa louca e até hoje acho que eu sinto um pouquinho do incômodo aqui, quando eu pego na região.
Bom, falando do casting, já vai fazer quase um ano, né? Que esse casting foi realizado em abril de 2018. O primeiro contato com ele eu vi na internet, no Facebook. E eu vi lá a divulgação desse casting e achei bem interessante a proposta que falava sobre folclore. Eu gosto muito quando tem algum projeto que tenha valorização do nosso mercado, do mercado brasileiro ou da história, da cultura do Brasil. Que a gente tem muita questão de americanização, pegar a cultura, né, de outros países, principalmente dos Estados Unidos. Então, sempre que vem alguma coisa que valoriza a nossa história, a nossa cultura, os nossos artistas, de qualquer forma, eu acho super legal e me interesso ainda mais. É muito aceito tudo de fora, isso é ótimo, eu acho maravilhoso, mas e o nosso? Não dá. É muito triste. Me chateia ver uma coisa assim, sabe? Por isso que o Canto do Sabiá é tão importante pra gente não perder essa essência, sabe? Deixar que as crianças vejam, sabe? Uma criança ver e adorar esse filme, por exemplo, eu mostrei o teaser pro meu irmão, ele adorou. Claro, meu irmão tem 14 anos, mas ele tem uma imaginação, assim, de José Bento. Então ele olhou o trailer e falou, nossa, cara, o Saci. Eu juro que eu não me lembro de ter visto um filme nesses últimos anos sobre o folclore brasileiro. Esse filme resgata isso no momento ideal. E aí eu vi que tinha 2 personagens que eu me encaixaria no perfil. E aí eu resolvi mandar meu material. E, bom, eu fiz o teste pro Fernandes, enfim, foi isso. Que depois eu soube que não era o personagem principal. José Bento, eu cheguei de viagem, acho que eu prefiro ficar um pouco aqui descansando. E você sendo escritor, eu entendo que você tem a criatividade um pouco mais fértil, digamos assim. E as suas histórias são boas, são realmente muito boas, com toda certeza são boas. Mas para os livros, né? Não para a vida real. Eu comecei a fazer o teste pro José Bento, fiz algumas vezes, e aí depois falou assim, gostamos bastante, queríamos ver você fazer um teste para um outro personagem. Aí veio o personagem do Fernandes para mim, também fiz o teste, gravei as cenas que pediram para mim, e aí eu mandei, e aí depois veio o convite para fazer o papel do Fernandes, que também... Os 2 papéis são super interessantes e o Fernandes tem toda a parte misteriosa. Eu recebi um e-mail dizendo que eu tinha sido aprovado, mas que não pro Fernandes, pro José Bento, se eu tinha interesse em fazer. E fiquei muito feliz de ter sido aprovado para esse personagem. Nós demoramos muito para encontrar o Saci ideal, nós tínhamos poucas opções. Quando nós finalmente conseguimos fechar um Saci, poucas semanas antes de gravar, acho que 2 ou 3 semanas, ele cancelou, ele não poderia ir mais. Então nós saímos às pressas para encontrar outro. E nós tivemos a sorte de encontrar um ator mirim da própria cidade de Bitinga. Ou seja, para ele nós não demos acomodação, demos apenas o transporte até a fazenda e a alimentação, até porque ele tinha poucas cenas para gravar também. O convite que eu tive para fazer o filme foi assim, eu estava de boa em casa, aí meu amigo mandou uma mensagem e falou assim, Gustavo, você tá ocupado em alguma coisa? Você tá fazendo algum projeto, alguma coisa? Eu falei, não. Aí ele falou assim, então, tem a minha amiga, ela está fazendo um filme, ela precisa de um ator negro. Eu falei, nossa, uma boa oportunidade pra mim. Aí ela veio pra cá, a gente se encontrou na Praça de João Abrão, a gente conversou, aí eu fui assim, ler um roteiro que eu vou participar, que eu vou ser o Saci, foi uma coisa inacreditável. Eu que sou de Bitinga, nunca fui na Voltinha, nunca mesmo. Aí sempre tive curiosidade de ir. Aí a primeira vez que eu fui foi pra atuar, então eu tive que ficar de uma perna só e pular. Não, o lugar que a gente tá aqui, mais ou menos, é tipo uns 2 metros pra cá, entendeu? Eu tive que pular mesmo com uma perna só. E pular e pular mesmo. E aparecer em frente da cabeça de José Bento. Bem perfeito, tinha que ser frente a frente, meu pé e a cabeça dele ali. Foi difícil fazer, mas a gente conseguiu, claro. E ele gostou tanto do ambiente que, além de atuar, ele acabou indo outros dias também, ajudando a gente por trás das câmeras, sendo até assistente de som e segurando o Bu pra... Gente, eu segurei o Bu, cara, Gente, é um negócio enorme, é um cabo assim enorme que tem um negócio lá na frente, aí você pega e fica
Gente, meia hora aqui, velho. E dá uma dor no braço, não tá entendendo. Segurar é aqui, mas tem gente que segura aqui, fica aqui. Levanta, entorta, tem direito, né? E aí foi. E deu bem certo. O Gustavo, né, nosso querido ibitinguense, ibitinguense fala, nunca vi alguém tão assim, cheio de energia. E ele veio me ajudar a lidar com as crianças também, que são muita energia. A minha história com a Amanda é assim. Eu acho que foi no primeiro semestre da faculdade, nós tínhamos uma amiga em comum. Nisso de pegou troca de Facebook e tal, não sei o que lá. Eu peguei, entrei e vi que tinha 4 ou 5 amigos em comum. Eu falei, mas como 4 ou 5 amigos em comum? Tudo de Pitinga. Eu peguei, como? De onde você conhece? Como que é? Ah, eu sou de lá. Eu falei, não acredito. Aí depois, acho que há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, aí nós gravamos O Despertador. Aí também outro presentaço, né? Maravilhoso, outro convite assim. Bom, já deu pra ver, né? Que a Amanda só me dá presentaços. Aí surgiu esse. E aí eu fiquei muito feliz, porque ela me convidou para fazer a Margot, ela me mandou o texto, né? A Margot é a sua cara, você vai fazer, mas não é que eu sou brava não, tá? É você quem vai fazer e eu fiquei muito feliz pela confiança dela. O que eu sei, ela estava procurando jovens, personagens em versões mais jovens, então teria que ser alguém mais de 18 anos e que tenha cara de mais novo. E depois de um tempo, a Amanda estava procurando outro ator. E aí eu lembrei do Luiz, eu indiquei outras pessoas, mas eu lembrei do Luiz, que eu acho que seria mais ideal pro personagem. Eu acho que eu fiquei sabendo no dia do ensaio que o Luiz que ia fazer o Fernandes. Aí eu fiquei, o Luiz conseguiu! Pois é, eu lembro que eu nem sabia disso no começo, que o Arthur que tinha me indicado. Eu lembro que eu entrei assim no meu Facebook e me chamaram pra fazer um casting. Tipo, eu nunca trabalhei com cinema na minha vida, essa foi a primeira experiência. Eu venho do teatro e sempre fiz teatro, mas eu nunca trabalhei com nenhum tipo de gravação. E foi isso. E eu lembro que quando eu vim fazer o teste aqui na casa da Amanda, eu lembro que eu tive mais ou menos uma semana, né, pra me preparar. Porém, o texto que a produção me mandou era o texto errado. Me mandaram o texto do Fernandes velho, eu faço o Fernandes jovem. Nossa. E aí eu fiquei decorando o texto do Fernandes que me mandaram, super tranquilo. Aí de repente eu recebo uma mensagem, então a gente mandou o texto errado, você vai ter que... mas a data do teste não mudou, você vai ter que continuar fazendo naquela data prevista. Não era um texto longo, não era difícil. O maior desafio pra mim naquela cena era ter que assobiar. Porque eu tenho um defeito de fábrica que eu não sei assobiar, de jeito nenhum. Aí eu lembro que eu falei, na cara dura, então, eu não sei assobiar, mas é isso que eu tenho que oferecer pra vocês. O meu personagem, né, o José Bento, ele tem uma história bem rica, assim, né? Isso é muito legal do roteiro também, porque foi construído toda uma gênese desse personagem. E esse trabalho é tão profissional por isso também, porque a diretora e toda a equipe desenvolveu uma história, uma linha de vida para ele. E isso, quando eu li, eu achei que estava muito bem escrito, muito bem desenvolvido, e que me ajudou depois a construir um personagem com aqueles detalhes, aquela sutileza. E na infância dele, ele tinha um grande amigo, que é o Fernandes, e foram criados no sítio, na fazenda, e gostavam de andar pela mata quando crianças, como toda criança naquela época gostava de fazer. E nessas andanças eles têm contato com criaturas mágicas, folclóricas, que os dois veem, mas ninguém acredita na história deles. E Fernandes passa a negar por imposição da família, o José Bento não, ele passa a enaltecer o que ele viu. Então, se vocês forem ver o Fernandes no filme, vocês vão ver que ele tem um ar de mistério, alguma coisa assim. Ele parece até às vezes um pouco mal, às vezes, né? Tá lá o José falando todo empolgado das histórias que ele vai contar e o Fernandes puxando ele para a realidade, né? Mas existe um motivo pelo qual o Fernandes tem toda essa preocupação. Ele era uma pessoa com muitas amarras emocionais, mas que teve um período muito feliz e de liberdade que seria na infância. Quando ele cresceu, ele acabou se tornando o contador do José Bento. Esses sonhos de criança, né, foram acabando sendo sufocados, né, para que ele conseguisse viver de forma racional
porque ele teve de se podar muito durante toda a vida dele, coisa que acontece com muita gente até hoje. E quando eu decidi falar sobre folclore brasileiro, eu já tinha história na minha cabeça. Eu quero um escritor de época falando sobre isso. Essa história sempre me veio à cabeça já muito bem fechada. Só que eu fui definir depois que eu queria, sim, que fosse uma alusão, que fosse inspirado em algum escritor brasileiro. E então eu fui pesquisar. E querendo ou não, o filme também falava sobre infância. Então nenhum escritor se encaixava melhor nesse perfil do que o Monteiro Lobato. Bom, tem algumas referências, né, no Canto do Sabiá para as obras e literatura do Monteiro Lobato, né? Então Chave do Tamanho, País da Gramática e a referência sutil ali a jabuticaba, que é um símbolo tão forte na obra do Monteiro Lobato, ela está presente ali na cena na cozinha, né? Que tá os 4 personagens ali mais principais, que é José Bento, as crianças e a Margot. A gente gravou em outubro, não era a época de jabuticaba. O que a gente fez? Vamos lá em junho, julho, né? Fazer os videoboards, fotoboard, tudo isso. E eu e minha mãe pegamos as jabuticabas, né? Levamos pra casa, congelamos. E na gravação do filme a gente levou as jabuticabas. E agora descongeladas pra a gente fingir lá na cena que as crianças estavam comendo jabuticabas. Na verdade ninguém comeu. O Monteiro Lobato não foi base pra construção do José Bento. O José Bento veio antes e o Monteiro Lobato veio depois. Só que acabou que eu acho que agregou muito pra história colocar uma figura conhecida, inclusive mundialmente, né, na história. A gente se apropria de características, alguns fatos históricos, mas não é uma reprodução exata e nem uma homenagem para ele. A gente entende a importância dele para a nossa história, para a nossa literatura. Ele cria a primeira editora brasileira. Antes os livros só vinham da Europa, da França, de Portugal. E então ele traz a indústria do livro para cá. Então, e ele representa a criação da literatura infantil. Ele cria esse tipo de literatura. Então ele tem uma importância muito grande para a nossa história e para a nossa literatura em si. Mas a gente conversou também sobre alguns fatos polêmicos da vida dele, né, que já foram levantadas por alguns estudiosos e a gente já viu alguns estudos sobre isso. E a gente conversou que a gente não queria entrar nesse mérito, mesmo que a gente não tem embasamento, pelo menos eu me coloco nesse lugar, não tenho embasamento teórico para falar sobre isso, pois não conheço a totalidade da obra dele, nem a profundidade de como era essa relação naquela época, mas entendo que aquela época tinha sua moral. E que hoje a gente vive numa época completamente diferente, ainda bem, que a gente questiona muitas coisas que não eram questionadas antigamente. Então, e acho importante falar sobre isso sim, sobre combate ao racismo. A gente não fala no filme, mas a gente discutiu sobre isso na criação desse filme. Então, ainda bem que hoje a gente abomina qualquer tipo de discriminação racial, seja ela qual for. Mas a gente usa, sim, alguns fatos, como eu disse, para a criação do personagem e na criação lúdica dessa história. Monteiro Lobato foi muito importante, sim, mas tem seus poréns, como todo ser humano. Né? E que bom que a gente tem que criticar e tem que dialogar, tem que estudar sobre isso e rever, porque a moral ela muda conforme os tempos, né? Conforme a história. Cada tempo tem sua moral. A nossa moral hoje, imagino eu, é bem melhor e bem mais crítica do que antigamente. Uma coisa bem legal desse processo e dessa equipe é que a diretora sempre estava muito presente. Mas mesmo assim, apesar das referências, ela deixou claro que a gente podia criar e depois a gente ia acertar em conjunto, ver o que encaixaria ou não encaixaria. E pensando que se passa lá em 1917, 1920, fui buscar referências, buscar fotos, buscar ler sobre o Monteiro Lobato. Então tem uma biblioteca infantil chamada Biblioteca Monteiro Lobato. E eu fui lá conversar, fui lá conhecer alguns livros, peguei alguns... Descobri que ele era um grande ensaísta também, escrevia artigos, Monteiro Lobato. E para além disso, ele foi um grande pioneiro na exploração de petróleo aqui no Brasil. Isso para mim foi uma grande novidade, porque eu não fazia ideia disso. Achei um áudio dele
no YouTube para ouvir a voz verdadeira do Monteiro Lobato, para poder me aproximar dessa criação, desse modo de falar. E aí trouxe para os ensaios. Lucas queria ter trazido um sotaque, o sotaque que de fato o Monteiro Lobato tinha, porém eu achei melhor não, porque o Monteiro Lobato ele realmente falava de uma maneira muito peculiar, mas como as pessoas não conhecem, geralmente acho que ninguém procura entrevista, elas poderiam achar que a gente está fazendo um filme muito teatral e o sotaque poderia ser interpretado pelas pessoas de maneira muito forçada. E não era isso que a gente queria, a gente estava buscando isso. A gente queria uma coisa sutil, poética, né, e natural. E também tinha a ideia de usar óculos, inclusive no teste eu até pedi o óculos da diretora, mas também a diretora achou que não ia ficar legal. Apesar do filme se passar naquela época, a gente está falando para um público dessa época. E aí a gente achou um jeito de falar que comunicasse melhor, que atingisse melhor o nosso público. Normalmente é tão corrido durante um processo de um trabalho desse que a gente acaba não ensaiando, assim, ensaia pouco. E esse processo não, a gente teve tempo para ensaiar, foram marcados ensaios. Para você ver, a gente fiz o teste em abril de 2018. A gente foi gravar em outubro de 2018. O meu personagem, ele começa o filme e ele encerra o filme. Mas não que encerra, mas sim que quase no finalzinho ele aparece. É uma responsabilidade, sabe? E meu personagem fica muito... ele aparece, tipo... Nossa, sim, ele aparece. Então... muito top. A Margot do Canto do Sabiá é uma mulher já na terceira idade, né? Na época, as pessoas envelheciam muito mais cedo, né? E assim, uma pessoa que acabou não conhecendo o amor, dedicou a vida toda para aquela família. José Bento para ela é o filho, o marido que ela não teve, as crianças são os filhos, netos que ela nunca terá. Ela é muito intensa, apesar dela ser muito racional, eu acho que ela é muito intensa, eu acho que ela dentro dela, ela tem um furacão, sabe assim, um vulcão de todas as emoções que eu acho que ela teve que podar, que ela teve que engolir. E o universo dela é aquela casa, aquela fazenda, aquela família. Ela tinha acho que só 2 cenas. A Amanda acabou dando mais cenas para ela. Aí a gente conversou muito também sobre a infância dela, a juventude dela, tudo isso. E aí eu fui conhecendo a Margot. Como ela é uma personagem muito complexa, não é assim, de primeira que você percebe toda a sutileza que ela tem por trás daquela cara feia. E pra mim, a Margot nasceu de uma junção de mulheres da minha vida, ou seja, minha mãe e a Ana, e a minha terceira avó, e eu juntei a personalidade dela com a da minha mãe, e depois a Doda trouxe a mãe dela também. Eu me inspirei muito na minha mãe, porque minha mãe sempre foi uma pessoa muito autoritária e altiva. E a Margot lembrou muito, realmente, a minha mãe. Quanto mais a pessoa é sensível, ela pode, muitas vezes, se esconder atrás de uma carcaça, de uma muralha. E eu acredito que a Margot seja assim. Então, pessoal, não falem que a Margot é malvada, porque ela não é. Ela é simplesmente a mistura de 3 mulheres muito fortes, que tem os seus conceitos muito bem definidos, né? E que ela precisa ser o contraponto da história, ela não é uma vilã. E eu acho que no fundo, a Margot é apaixonada por essa irreverência do José Bento. É como se fosse para balancear toda aquela seriedade dela. O José Bento é como se um fosse o fogo, outra água, entendeu? A Margot é muito apaixonante, só que ela se esconde, mas ela é apaixonante. A Amanda tem esse costume de colocar realmente a câmera para trabalhar, então ela faz o plano daqui, ela faz aqui, ela vem para baixo, corre aqui, a gente corre em cima da câmera, faz de cima, ela faz todo o movimento de câmera no próprio teste, então o próprio teste já é
um prelúdio do que você vai fazer lá na frente, então ele já é meio que um ensaio. Mas no próprio ensaio, eu cheguei a fazer ensaio sozinho, e que eu lembro que nesse ensaio sozinho a gente fez alguns testes de plano, então a Amanda pegava a câmera e levantava, porque a gente tinha que imaginar estar no bambuzal, né? Eu, Arthur, até então nunca tinha entrado no bambuzal, eu sempre vi de fora, eu nunca tinha entrado. Bom, assim, os ensaios eu gosto muito, ler junto, ver as intenções, para entender. Foi nos ensaios, principalmente com a Amanda, a gente estudando o texto, que eu fui descobrindo a Margot. As crianças eu fui conhecer lá no set, só o José Bento, que a gente se encontrou antes, né? Uma vez também. E aí a gente começou a ensaiar e foi muito produtivo o ensaio com ela. Ela é uma pessoa bem comprometida também, já chegou com o texto decorado também. E aí por último, né, eu comecei a ensaiar com o Alex, que foi bem próxima às gravações de fato, bem próxima à viagem que a gente foi pro interior. Se tornou um grande amigo meu hoje em dia, porque aconteceram muitas coisas, né? A gente começou a ensaiar em São Paulo, só que a nossa relação realmente foi se estreitar lá em Bitinga, que a gente ficou 2 semanas hospedados juntos, dormindo no mesmo quarto juntos. E aí não tem como, né? Você cria uma intimidade, você cria uma amizade, que isso só fortalece o trabalho. Ensaio único dos dois, era uma cena difícil, com muitas falas. Chegaram com o texto decorado e eu fiquei estarrecida completamente. Eu não sei nem se eu cheguei a demonstrar isso, né? Porque eu geralmente fica tão focada ali, mas por dentro eu realmente estava estarrecida e eu não sei se eles perceberam isso, e eu não sei se eu cheguei a falar um dia isso pra eles, mas se eu não falei, eu gostaria de falar agora, que eu só tenho a agradecer a vocês, porque realmente aquela cena acontecendo diante dos meus olhos, sem eu precisar interferir muito, porque vocês já chegaram prontos aqui. E eu só tenho a agradecer a vocês, porque ver do roteiro pra prática, ali na minha frente, é mágico. Pra mim foi perfeito, a gente repetiu várias vezes e tal, mas é porque eu acho que tem que ter o frescor do momento lá, né? Na hora de fazer, eu não acho que tem que ensaiar muito. Na hora do dia da gravação, acho que não tem que ensaiar muito. Mas nos ensaios eu acho que a gente tem que pegar um pouco mais pesado. E a diretora é bem minuciosa no que ela quer, no que ela pede. O Alex até brincou durante a cena. Ela falou, então, nessa fala aqui, eu quero que você fale um pouco mais alto. Aí ele brincava, você quer a fala 2,5, então vamos ajustar aqui. Ou é 3,2, 3,7, tal. E mesmo no dia de gravar essa cena, a gente fez o pré-light todo bem antes, durante a tarde, para não perder tempo durante a noite. Foi a cena mais fácil de gravar durante a noite, porque luzes já estavam prontas, só tinha Alex e Lucas no set pela primeira vez, eles chegaram prontos. Eu e o Lucas, nós íamos para a fazenda, nós ficávamos na casa da diretora, nós íamos de carro até a fazenda, e quando nós tínhamos cena naquele dia em específico, a gente falava, vamos passar mais uma vez, né, o texto aqui no carro. A gente não exagerava muito na entonação, mas dava para passar um pouco de emoção. E era interessante ver, né, a reação dos pais da diretora que estavam levando a gente, que falavam coisas tipo, nossa, mas fica bem, né? Fica diferente quando as pessoas falam, né? Que uma coisa é o texto, né? São só palavras, mas quando você dá emoção e vai passando. E já era como se fosse um primeiro mini feedback do público, né? Olá, meu nome é Bruna, eu ajudei com o figurino do filme do Canto do Sabiá. Quem me chamou, na verdade, foi a Mariana, diretora de arte. Ela entrou em contato comigo depois de uma professora minha ter me indicado. E aí que começou, né? Ela me trouxe todo o material, me apresentou qual era a proposta. Eu fiquei bem interessada por se tratar de uma questão da cultura brasileira e que não é algo muito explorado, infelizmente, então é sempre muito gratificante quando a gente chega perto de uma obra que fale dessa valorização do nacional, né? O figurino do José Bento eu queria que fosse o mais leve possível, um dos signos que representasse ele foi as ondas,
Então eu queria que tivesse essa suavidade na roupa para ter esse balanço. As cores dele foram as mais terrosas e as mais quentes de todas, porque isso mostra a aproximação que ele tinha com o misticismo, né, que cercava ele. E o figurino dele é um dos poucos que se mantém, na verdade é o único, que se mantém exatamente igual desde o começo até o final, ou seja, desde a adolescência dele até a fase adulta, para mostrar que realmente ele nunca perdeu esse lado de acreditar nessa fantasia toda e que ele sempre manteve essa aproximação, diferente dos outros personagens que em algum ponto ou se esqueceram disso ou simplesmente foram forçados mesmo a se afastar desse lado pessoal deles. Bom, eu desenvolvi o conceito do figurino depois de fazer toda essa pesquisa da roupa de época, né, da década de 20, principalmente situada aqui no Brasil mesmo. Eu encontrei um livro incrível do João Braga que falava da moda brasileira. E eu achei muito bom de conseguir contextualizar isso no nosso território, porque normalmente a gente acaba pegando referências de fora e às vezes podem ser coisas que, principalmente tratando de uma década tão passada, elas demoravam muito para chegar aqui, então às vezes não condiz com a realidade da época, né? Por exemplo, você vai pegar uma referência da década de 30, que era moda na Europa, ela chegaria no Brasil muito depois, principalmente se tratando de um cenário interiorano em que o acesso à informação era um pouco mais lento. Então, depois de fazer essa pesquisa, eu desenvolvi os croquis junto do conceito geral de figurino e do conceito de cada personagem. E a parte de confecção foi passada para outros dois profissionais. Teve o alfaiate, que fez as roupas masculinas, e mais uma outra profissional que lidou com as roupas femininas. Eu queria que fossem roupas que dessem muita liberdade de movimento para elas, por se tratar não só de uma roupa infantil, mas também da infância que elas estavam tendo, que era uma infância de brincar, de ter contato com a natureza, essa coisa de se sujar mesmo. Então a Maria, ela tinha um vestido super leves e mais reto, sem delinear nada da silhueta, por já se tratar de moda feminina, mas porque isso era um geral da moda da época, né, não só infantil. Ela tinha sempre algum tipo de amarração, seria um laço na manga, seria um cintinho, pra também se assemelhar ao objeto preferido dela, que era o estilingue, né. As cores dela foram mais para um tom de vermelho cereja, uma coisa mais bordô, também para realçar o tom de pele da atriz, é uma coisa importante da gente pensar, né? A roupa dele era um pouco mais complexa do que a roupa da Maria, não para mostrar que ele estava mais longe do misticismo que envolvia eles, mas porque ele era uma criança que tinha muito essa questão da fala, de ser mais questionadora, de estar sempre pensando, então eu queria que ele tivesse alguma coisinha que mostrasse um pouco mais dessa personalidade mais expressiva. Então, muito da salopete, né, que é aquele short com algumas alças e com diferentes tipos de amarração de alça, mais bolsos, onde ele pudesse guardar um caderno, um lápis, alguma coisa para ficar anotando esses pensamentos que sempre vinham, essas coisas que ele sempre falava. Então foi um pouco mais disso, de ter esse reflexo dessa infância bem livre deles na roupa, que muda completamente na última cena, né, quando as crianças estão sendo mandadas de volta para casa, que as roupas delas agora passam a ter as cores frias, que são das outras cartelas, né, que é da cartela da Margot, por exemplo, exatamente para mostrar como elas foram forçadas a sair dessa infância maravilhosa que elas estavam vendo, sair dessa conexão da natureza e agora enfrentar uma realidade que elas não queriam. Então elas realmente parecem desconfortáveis naquelas roupas. São roupas muito mais arrumadas, complexas, com laços, com fitas, com gravata. E as cores, aquele branco extremamente limpo de uma criança que não pode brincar com toda essa naturalidade, essa liberdade que eles tinham, porque tem que se manter limpa, tem que se manter engomada. Então foi um pouco disso que a gente pensou. O Fernandes foi um figurino que ele sofre um pouco de alteração, né, ao longo do tempo. Na adolescência dele, ele se assemelha ao José Bento, tanto nas cores quanto nas formas mesmo. Eles aparecem na cena que eles são adolescentes praticamente iguais, com uma discreta diferença de cor, assim, o dele já começa a ser um pouquinho mais frio para mostrar que tem essa diferença, mas eles ainda são muito semelhantes, eles são como irmãos. E conforme ele vai crescendo, as roupas pegam tons completamente frios para mostrar completamente dessa descrença que ele criou sobre o mundo que o José Bento fala. E também foi um figurino que foi construído em camadas, então ele tem a calça, ele tem o suspensório, ele tem a camisa, ele tem o colete, ele tem aquele pelerino, ele tem o casaco, ele tem o chapéu. Todas essas camadas são construídas para criar uma armadura, né, na qual ele estava se escondendo atrás.
Então, quanto mais camadas você coloca e quanto mais você tira elas, mostra essa diferença entre você estar se mostrando vulnerável e você estar se escondendo. E também, uma coisa que foi muito interessante foi fazer o figurino pós-transformação, né? Que é quando a gente diz que vai dar vivência pro figurino, ou seja, a gente vai rasgar ele, a gente vai sujar ele pra dar essa impressão de que realmente houve algum tipo de violência do personagem. E isso é uma coisa que tem que ser muito pensada e foi muito divertido de ver isso se concretizando. Então o dele, ele sofre essa alteração, né? Ele inicia parecido com o José Bento e depois ele vai se afastando dele, mas no final, ao ele rasgar ou ele tirar todas essas camadas, ele se mostra vulnerável de novo, então ele mostra uma reaproximação com o amigo. E aí foi engraçado, teve uma das cenas lá que tinha que rasgar uma roupa, e aí depois ia fazer um outro plano de detalhe, aí ele falou, você quer rasgar a minha, velha? Ficou com essa nova. Bom, meu avô veio para São Paulo para tirar a medida de todos. Meu avô sempre foi alfaiate, né? Essa é a segunda vez que ele tá sendo figurinista dos meus filmes, né? Porque ele já tinha atuado no Despertador. E agora um novo desafio, porque o filme é muito maior, tinha muitos atores, ele ajudou a gente, correu contra o tempo também, conseguiu dar conta de tudo. Ele foi lá super atencioso, eu vim aqui super cedinho no sábado. E eu não passei por esse processo de tirar as medidas com o avô da Amanda, né? Mas eu lembro que quando a gente foi gravar, quando a gente foi experimentar os figurinos, aconteceu alguma coisa que as nossas roupas estavam meio trocadas, né? Tipo, assim, não tava cabendo, né? Eu falei, tinha uma coisa estranha no negócio. A minha calça tava extremamente apertada. E a minha tava muito larga. Então... Aí eu falei, ué. Aí depois a gente descobriu que não era, realmente tava trocada as calças. Confundiram os jovens. Na verdade, todos os figurinos foram feitos, a não ser os da Margot, né? Os da Margot tiveram que vir de brechós aqui de São Paulo. Uma tarde peguei ela, fui lá, escolhi as roupas. A camisola também, que eu achei maravilhoso. Eu só ficava falando pra Amanda, mas vai ter a touquinha, né? A touquinha eu queria, a touquinha eu peguei, aí teve. E essa touca quem fez foi a minha tia Magali, que eu só tenho a agradecer também, e que deu o ar cômico que a Doda queria, porque queria que eu colocasse na Margot, veio justamente nessa cena aí que se passa de noite, no qual a Margot está de camisola e ela tem essa touca na cabeça. Essa nossa profissão me lembra como brincar de casinha, só que com todos os apetrechos, e você pode, é gostoso. É muito, muito bom. E agora você vai falando, você vai lembrando. Muito, muito. Que delícia. Calma, peraí. Eu estou aqui fazendo um filme e vou vestir o primeiro figurino da minha vida. Eu coloquei a roupa e coloquei o capuz. Eu olhei no espelho e falei, eu sou um ator. Veio um ar de, nossa, eu conquistei o que eu queria. E quando você consegue conquistar uma coisa que você demora anos pra conseguir, é vitorioso. Quando eu coloquei aquele figurino, eu falei, finalmente eu sou ator. Marcamos o teste de maquiagem e cabelo, só que eu já tinha mais ou menos. E aí eu peguei e falei pra Amanda, falei, gente, a gente vai envelhecer ela, né? Aí o cabelo foi feito de um jeito que eu não gostei muito. Aquele cabelo trazia uma maldade que ela não tinha. Aí fez um outro que foi o que a gente usou, que aí sim eu vi a seriedade dela, mas sem maldade. E aí eu assim, né, torcendo, escolhe outro, é esse daqui que eu quero, é esse que eu quero. Aí por fim elas escolheram, que é o que vocês vão ver. A construção física da Margot foi o que eu tinha imaginado. Apesar de eu ficar quieta, né, não opinar, mas a Amanda escolheu, fez assim, era do jeito que estava na minha cabeça. A gente, nesses trabalhos que a gente fez, a gente tem a gente pensa meio que parecido. Eu até tentei, eu queria trazer um tom de humor, alguma coisa assim, mas a Amanda não deixou. Ela não tem, ela tem esse peso. Eu tentava às vezes afinar a voz, não. Ela tem que ser dura, porque
a vida não deu pra ela leveza, não deu pra ela comicidade alguma. E aí fica muito mais chocante, marcante a cena da despedida. Aí não teve jeito não, aí não teve negociação. Mas eu achei que o efeito assim, depois no final, com tudo, deu muito certo. Realmente era isso que tinha que ser. Problemas sempre acontecem e nas piores horas que a gente possa imaginar, não é verdade? O Canto do Sabiá foi um filme assim de uma produção enorme, né? Como a gente gravou o curta pela FAAP, a FAAP disponibiliza pra gente os equipamentos e 12 dias de gravação. Bom, a gente tinha que ter alguns cuidados ali na Fazenda Voltinha em prol do nosso próprio bem, né? Um deles era um toque de recolher ali dentro da casa, né? De realmente, passou das 6 horas da tarde, fecha tudo, vamos lacrar essa casa aqui pelo bem de todo mundo. Porque os bichos, os insetos, eles entram assim como uma manada. Eu fico muito contente assim porque a gente conseguiu ter o nosso lema dentro do set, algo que gerou muita união ali, né? Que foi o famoso equipe de foto. E também teve o equipe de som. A equipe de foto ali a gente se juntou, era tanto tempo trabalhando junto ali, montando luz, tudo, que a gente tinha que ter esse grito de guerra, né? Bom, a Ana, né, diretora de som, também teve vários perrengues lá. E junto com a gente também, vários perrengues, várias situações complicadas, e a gente decidiu juntar as forças, sabe? E fazer como se fosse uma só equipe de FOM, né? Equipe de FOM. Então a gente fez esse outro brado de guerra aí durante os dias de set. O Henrique e a Amandinha me ajudaram muito. E tudo rolou muito bem, eu tenho certeza que esses gritos de guerra favoreceram muito aí a união da equipe toda. Brado retumbante em prol do Canto Sabiá. Assim, houve imprevistos que a gente jamais poderia contar, né? Nem nos piores pesadelos a gente poderia imaginar algumas coisas assim. Primeiramente, por volta da 3ª ou 4ª diária, a câmera que nós estávamos usando pifou. A gente nunca passou por uma coisa dessas, né? Nem nos semestres anteriores, né? Especialmente no semestre anterior, que a gente usou a mesma câmera. Mas também logo mantemos a calma, ligamos para o mesmo professor aqui em São Paulo. Ele também foi pego de surpresa, nunca tinha visto isso com essa câmera. Sem câmera, simplesmente ninguém tem o que fazer ali, né? Então foi um sentimento assim de tempo gasto à toa, de maquiagem, de iluminação, né? E todos os atores foram dispensados, isso foi muito frustrante, as crianças também que já estavam no ritmo da filmagem ali, depois que todos foram embora, né, todos os atores, a gente da equipe se reuniu e pensamos, bom, vamos fazer como o professor deu a dica, vamos deixar um ventilador ligado aqui em cima dessa câmera durante a noite toda, vamos dormir, vamos relaxar e no dia seguinte de manhãzinha, eu lembro que eu fui o primeiro a acordar e aí eu, enfim, tava no quarto ali com a equipe, eu acordei sozinho, levantei ali de leve assim para não acordar ninguém, fui tomar uma água, enquanto isso eu ia orando assim na minha cabeça, né? Tem que funcionar isso aqui. Liguei e ela não respondeu. Liguei mais uma vez, troquei a bateria e ela não respondia. Aí nisso uma galera foi acordando aos poucos, eu insisti um pouco ali, fui trocando bateria, ligando de novo, acho que na 8ª, 9ª, 10ª vez que eu fiz isso, aí a câmera decidiu ligar. Ela funcionou parte da manhã e da tarde, em que nesse momento a gente já tinha alterado muito a ordem do dia, com medo dela não ligar novamente, ou de ter mais problemas, e adiantamos muitas cenas. E a primeira cena era, nesse dia, né, a primeira cena era na mata. Né, pertinho da Mata dos Macacos, ali na Fazenda Voltinha, perto de uma árvore linda que estava caída ali na estrada. Só que foi muito tenso, primeiro por conta da noite anterior, todo mundo, né, com aquele estresse ali acumulado da câmera. Então, além de todo o calor dos mosquitos que estavam grudando na gente, picando tudo, enfim, tinha uma lente ali que a gente não estava usando no momento, que estava numa bolsa ao lado, né, fechada, tudo. E de repente um dos macacos que estava nas árvores ao redor fez xixi na bolsa. Foi até um alívio cômico para a tensão que estava ali. E, inclusive estava uma dificuldade porque as crianças não estavam conseguindo decorar as falas,
com facilidade, né? A gente não sabe se isso tem a ver com a noite anterior, né? Mas estava muito difícil de gravar as cenas, né? Em poucos takes, né? Na metade do segundo dia a câmera pifou novamente. Aí assim, tensão, um questionamento, meu, vamos ter filme após isso tudo? O professor aqui em São Paulo nunca tinha visto uma coisa dessas. A gente também nunca tinha passado por isso. Então, quando a câmera voltou a dar esse problema, né, e todo mundo viu ali no momento que ela desligou, foi muito, mas muito angustiante. A 4h30 de São Paulo, com uma câmera só para filmar e sem norte, sabe? Os atores ali, todos preparados, com um dia para ir embora, com o nosso planejamento também. E a decisão realmente foi, bom, bora para São Paulo, levar essa câmera e trocar na faculdade. Nisso, a gente perdeu um dia inteiro de gravação. Então nós que já tínhamos 10 dias em vez de 12, passamos a ter 9 para gravar 21 cenas e 21 páginas e 120 planos. Chegamos muito tarde, no dia seguinte a gente teve que acordar muito cedo para estar na faculdade antes do primeiro horário de aula, né? Levar a câmera e fazer a negociação lá para ver como é que ia ser, né? Não rolou da gente pegar uma câmera igual a que a gente estava usando, a gente pegou uma outra câmera um pouco menor, né? E a gente teve que aprender a usar aquela câmera ali em algumas horas. Então a gente gastou uma manhã inteira aprendendo como que ia ser essa câmera, vamos embora para Ibitinga para voltar às gravações a todo vapor, né? Chegamos mais ou menos 7 da noite ali na Fazenda Voltinha e, foi uma chegada um pouco assim, heróica, né? Já tinha uma gravação para fazer ali, porque a gente não podia perder tempo nenhum. Quem tava no carro, né? Eu, a outra diretora de foto e a assistente de produção, a gente jantou muito rápido, né? Pra ir gravar logo. Câmera, ação e de repente a gente deu rec na câmera com a lente que a gente tinha e a gente viu uma vinheta enorme assim ao redor da imagem, né, no visor da câmera. Então eram umas bordas pretas assim em torno da imagem. A imagem ficou oval basicamente, não ficou retangular, né, como o normal. Isso não estava previsto, né? A gente fez os testes em São Paulo com o professor, tudo. O que aconteceu, né? E era rir para não chorar, sabe? A gente decidiu ligar para contatos aqui em São Paulo que de repente já tinham trabalhado com aquela câmera. Então ligamos desde professores até colegas de colegas, né? Após um certo tempo, ali mais ou menos 1 hora tentando resolver esse problema, conseguimos, né, resolver, entre aspas, eu digo, entender aquilo que estava acontecendo e conviver com aquilo, né? A gente viu que realmente as lentes que a gente tinha não eram totalmente compatíveis com aquela câmera. Esse foi o problema. E era isso que a gente não estava esperando, né? Nem o nosso professor estava esperando. Então a gente bolou estratégia ali de como conviver com isso. Vamos voltar à nossa dinâmica anterior, vamos gravar um pouco mais rápido, até porque perdemos uma diária, então perdemos tempo. Começou uma tempestade em Ibitinga que eu acho que até hoje não teve uma igual. E a gente estava prestes a gravar uma cena importantíssima. Acaba a força. A eletricidade caiu, não tinha previsão de volta. Acaba a energia no distrito de Cambaratiba. Então foi mais um episódio muito complicado na história desse filme. Se você contar o dia inteiro sem energia e mais uma noite, né? Nós já tínhamos 8 dias para gravar O Canto do Sabiá. Nós fizemos essa mágica. Eu acho que fazer cinema você derrama muito suor, muitas lágrimas, muito sangue. Bom, essa cena que a gente acabou não conseguindo fazer de noite, né, por conta do vendaval, a gente teve que dar um jeito de fazer uma cena noturna durante o dia. Isso a gente chama de noite americana. Tudo isso para não perder tempo. Realmente não tinha mais um minuto para se perder ali naquele set, depois de tudo que aconteceu, né? As janelas ali da Fazenda Voltinha são muito amplas, então esse foi um desafio muito grande. Tampar essas janelas, bloquear o máximo de luz do dia e na lente da câmera fazer com que aquilo parecesse uma noite, né?
e então iluminar com os nossos refletores, simulando a luz de vela, né? A gente até pegou equipamento emprestado de som, né? Para quem não sabe, a equipe de som usa muita manta, né? É uma manta acústica que isola o som, uma manta preta, pela qual não passa nem um pouco de luz. Então a gente teve que fazer uma negociação ali no set, ó, vamos precisar dessas mantas aqui para tampar essas janelas, e nós usamos quase todas as mantas. E em meio a tudo isso, nós recebemos a notícia ainda de que um dos nossos atores tinha recebido uma proposta inegável de uma publicidade e ele teria que voltar para São Paulo. Foi muito difícil receber essa notícia, nós ficamos torcendo pela resposta que ele iria receber, porque ele não tinha confirmação disso ainda, mas ele esperava que a gente gravasse o resto do canto, que nós tínhamos 5 dias em 3. Sendo que uma das cenas que ainda faltava era uma das cenas mais difíceis, que envolviam andaimes e que demorariam uma tarde inteira para ser montados e só à noite poderia ser gravada. Foi muito preocupante. Foi muito preocupante a gente ter que ponderar, gravar tudo que faltava do canto em 3 dias em vez de 4 ou 5. Felizmente, a gravação dele foi adiada, ele conseguiu ficar até o final e depois, posteriormente, ainda fazer o trabalho. A cena mais desafiadora do filme foi uma cena noturna que a gente fez. A gente precisava de um andaime numa cena super difícil. Meu pai, como bom produtor, como ótimo produtor, veio junto com o meu tio Maurício trazendo o andaime todo desmontado, e chegando lá na fazenda, a gente se uniu para levar peça por peça do andaime até a janela, na qual a gente iria montar o andaime do lado da janela. E era bem alto mesmo o andaime, porque a casa era alta, a janela era alta, e era naquela janela que a gente precisava daquele andaime para simular a luz da lua. Nós contamos com a ajuda de 2 profissionais da área que somaram muito no filme. Eram 2 ajudantes, né? O Parceiro, um apelido carinhoso, e o Ney, que era o ajudante dele. O Parceiro tem anos de experiência aí com televisão, com cinema. O Ney também ajuda ele há muito tempo. Realmente trouxeram muita experiência para aquele momento tenso, né? Colocar refletores enormes em cima de um andaime não é a coisa mais tranquila do mundo, né? E foi um dia muito especial para mim. Além da complexidade da cena, eu pude aprender muito com os 2. A gente jantou junto ali depois de ter feito os preparativos da cena, que demoraram a tarde inteira, aquele peso todo, né? Fazer com que rolasse tudo aquilo que a gente tinha planejado meses antes. Só tenho gratidão mesmo por toda essa força que eles deram pra gente e, enfim, essa cena aí promete. Uma experiência interessante do Canto do Sabiá, posso dizer que com certeza foram as externas, pois nós, de São Paulo, vivendo no meio da selva de pedra, digamos assim, fomos parar em Ibitinga, no meio de uma fazenda. E tem umas onça parda que passa por aqui de vez em quando. E uma manhã eu cheguei na fazenda e as meninas estavam lá no mato, 6 horas da manhã, elas já estavam lá postas para filmar. E elas tinham visto esse rastro e me mostraram, mas com a esperança de que eu falasse que era um cachorro. E não era um cachorro. Tem meio que um cavocado, assim, me pareceu. Era uma coisa meio arranhado, assim, e meio forte, sabe? De início a gente não sabia o que era aquilo. A gente simplesmente voltou pra trilha principal e a gente falou assim, não, tá tudo bem, galera, fica todo mundo aqui, peraí. Cadê o Eduardo, pelo amor de Deus? E eu, assim, me deu aquele friozinho, assim, na barriga, eu comecei a pensar, só me vinha na cabeça, é uma onça. E eu não queria verbalizar aquilo. Eu tava responsável por fazer toda a comunicação entre a equipe também, eu tava com um radinho, em que eu ficava com o radinho nas externas e outra pessoa na casa principal ficava, porque era um pouco distante, tínhamos que ir de carro para essas outras locações. E a gente tentava falar e o radinho não funcionava muitas vezes. E nós demos a sorte do Eduardo passar pela gente, a gente falar, Eduardo, vem aqui. Agora, por favor, ajuda. E, gente, ninguém entra na trilha, então, né, vamos só descarregando as coisas, vamos ficar por aqui mesmo, deixa o Eduardo chegar, porque ele precisa acompanhar a gente, né? A gente foi dando aquele miguezão. Eu e a Amanda entramos de novo na trilha, mostramos pra ele o que tínhamos visto, e ele confirmou. E aí eu e a Carol
corremos apagar o rastro ali com o pé. A gente não queria alarmar ninguém da equipe, não valeria a pena, né? Hoje a gente pode contar, a gente conta aí tranquilamente, mas foi realmente um momento inesquecível. Aí o Eduardo falou assim, é só uma onça mesmo. Boa gravação. E pegou e saiu. E aí a gente, tá bom, obrigada. E ele não ficou lá, ele não podia ficar pra acompanhar aquele dia por algum motivo. Ele pegou e foi embora, e a gente ficou assim, meu Deus. Aí a gente pegou e gravou tudo que a gente precisava gravar num tempo rápido, né? Porque tinha uma onça por ali. Mano, você tem que responder perguntas pra entrar lá. E tem um amigo meu que tá. E tudo que eu vejo, dá 5 minutos ele manda no nosso grupo, no WhatsApp. O cinema é muito complexo e exige uma dedicação total, né? E pra mim foi muito mais fácil do que pra Amanda, porque controlar essa turma aí, uns querem trabalhar, outros não querem, um quer chegar no horário, outros não chega, então é bem mais complicado. Pra mim dar uma ajeitada na fazenda, dar uma arrumada aqui, é bem mais tranquilo. E em questão de ver o cinema, é totalmente diferente do que eu achei que fosse o cinema, é muito complexo. A cena tem que estar todas as pecinhas, esse despertador tá aqui, essa carrocinha tem que estar aqui, tá no lugar dessa toalha, a minha posição que eu vou ficar. É muito detalhe, é muito complicado, é muito complexo, demora muito para filmar. É muito trabalho, tem que ter dedicação, foco, trabalho, conhecimento. Senão não faz não. E a gente só vai realmente entender o que vai, o produto final quando a gente for ver na tela, que tem todas as camadas de edição, de música. Então a gente tem uma ideia, mas no final, quando a gente vê tudo pronto, é uma surpresa até pra gente. Como é feito a direção, como é feito os ensaios. Eu vou ter, lógico, uma memória de muito carinho desse projeto todo, porque foi mais um dos projetos em que eu tive a liberdade como ator em poder dar opiniões, em trazer algo pro projeto, e não só siga isso, eu quero assim, eu quero assado. Muitas pessoas que não é desse ramo imaginam que é uma coisa muito difícil, né? De se produzir, de se fazer. E quando você leva para a localidade, as pessoas veem que é possível. Então a Amanda teve esse start de levar para lá. Então pode ter despertado em outras pessoas esse desejo também de estudar cinema, de fazer cinema. E quando o filme ficar pronto, a gente vai voltar para lá, a gente vai exibir em praça pública, vai ser um grande evento. Então as pessoas vão poder ver sobre a região lá. Então eu acho que a gente inaugurou um cinema lá que a gente espera que dê bons frutos e faça outras pessoas também se encantarem com o cinema e apoiarem cinema, patrocinarem cinema. Bom, após tanto sofrimento, né, tantos problemas aí ao longo dos dias de filmagem, a gente terminou assim realmente com um sentimento de missão cumprida, de que ultrapassamos tudo aquilo, demos um jeito para tudo, para todos aqueles BOs. Durante as filmagens a gente sempre teve muito profissionalismo, mas alegria por estar ali e fazendo o que a gente mais gosta, né? Foi muito divertido. Na hora das refeições, a gente junto, quando vinha o sorvetinho, muito gostoso. Tempo bom aquele. E para coroar tudo isso, no último dia a gente teve uma baita de uma comemoração, uma celebração mesmo, aproveitando o aniversário da Amanda, né? Foi muito legal, tinha a galera da família dela lá, avós, tudo, inclusive adorei conversar com a avó dela que estava lá, a gente bateu um papo muito legal sobre história, tudo, né? E foi um momento realmente de muito relaxamento, de muita celebração mesmo por a gente estar ali, a gente ter sobrevivido a tudo aquilo. Batemos bola com as crianças lá, demos risada demais, lembramos dos momentos tensos, mas agora dando risada, né? Bom, eu queria deixar um agradecimento especial aqui a uma pessoa que não pode passar despercebida por esse filme, uma pessoa que ajudou muito a gente na limpeza, na comida, no carinho, no abraço na hora que precisava, apertar a bochecha, né, dar uma peteleca no ouvido também. E peteleco no ouvido não dá, é na orelha, né? Dando peteleco na orelha também pra falar pra gente resolver logo as coisas, né? Essa pessoa foi a Ana. Ou Aninha, como a gente costuma chamar. Eu dividi o quarto com a Ana
e é uma figura que a gente tem muito a agradecer. Trabalha há muitos anos ali com a família da Amanda, né? Dormiu, dividiu o quarto com a Amanda, era uma festa só as duas lá. E assim, a Ana realmente foi fundamental pro sucesso do filme. E é a pessoa que ficou lá responsável por cuidar da gente, assim. Principalmente da Amanda, né? Que ela criou a Amanda desde criança, que é a diretora. Sempre fazendo café pra gente, falando pra gente comer, querendo se demonstrar prestativa, querendo ajudar em tudo que fosse. Não demonstrava cansaço quase nunca, não sei como, ela estava lá sempre de pé, a qualquer momento querendo ajudar a gente. Como é que foi pra você esses 12 dias aqui no reality show da Fazenda? Ai, foi maravilhoso, Amanda. Você acha que você ficou até o final do reality show por quê? Porque você sempre foi você mesma dentro da casa? Sim. A gente desenvolveu uma amizade, acho que ela desenvolveu uma amizade com todo mundo, assim. A gente se fala até hoje, ela me manda mensagem no Facebook, no WhatsApp. E eu queria só agradecer por você ser essa pessoa tão carinhosa e tão amorosa que você foi durante essas 2 semanas aí com a gente. Um beijo. Então fica aqui o meu agradecimento à Ana. Não sei por que ela não foi a atriz principal do filme, tá? Mas enfim, fica aqui o meu agradecimento pra ela e todo o meu carinho. Não poderia existir filme sem o Eduardo. Foi realmente um paizão. Muita gratidão por toda a paciência, por todo o carinho, todo o cuidado com a gente. As dicas que ele nos dava, tudo que ele nos ensinou ali sobre meio ambiente, sobre história. E ver o tamanho da bondade e do agradecimento e o quanto a gente devia ao proprietário da fazenda, o Eduardo, que estava cedendo todo aquele ambiente pra gente gratuitamente, deixando a gente ficar lá com 12 pessoas por 12 dias em uma casa que há anos ninguém mais morava, uma casa que é um museu cheio de coisas específicas e valiosas que não poderiam ser conseguidas novamente por ser uma casa muito antiga. Então foi uma grande surpresa, assim, com certeza foi muito mais do que eu esperava e sou muito grata ao Eduardo. Na verdade, o principal ali é fazer com que as pessoas que visitem percebam como é importante preservar a natureza, como é importante valorizar tudo isso que a gente tem aqui no Brasil. E, bom, além desse lado ambiental da Fazenda Voltinha, a casa também é uma coisa impressionante. Era realmente como se a gente estivesse na casa do José Bento, lá na fazenda mesmo, lá foi muito inspirador. Bom, outras pessoas que foram muito importantes pra gente durante a filmagem foi a Marli e o Aguinaldo, os pais da Amanda Mergulhão, né, da diretora. Eles me acompanharam durante todo o processo do canto. Foram muito importantes porque, bom, todos os dias era uma rotina, né? Então desde o café da manhã até o horário da janta. Né? No almoço ali a Marli sempre trazia tudo quentinho ali no carro dela. No jantar era a vez do Aguinaldo trazer toda a comida. Passou toda a expertise dele e auxiliou muito aí em toda a organização do filme. Mesmo antes de eu entrar, lá no início do projeto, até o final, as contas finais do filme, né? Ele ajudou bastante nisso e deu uma segurança pra gente de que toda a grana envolvida estava segura, estava em boas mãos e estava sendo gasta no filme, né? Estava sendo gasta para o bem do filme da maneira mais correta possível. Então fica aqui o meu agradecimento aos dois que foram guerreiros aí junto conosco. Eu sei que quando eu compro uma briga, a minha família compra junto comigo. E eu acredito e minha família acredita junto comigo. Eu acho que todo mundo tem que assistir o Canto do Sabiá. Eu gostaria de deixar aqui o meu convite para todos vocês que estão assistindo esse documentário. Para vocês que gostam de uma aventura misturada com folclore. Eu convido vocês a assistirem o Canto do Sabiá, uma produção profissional feita com um grande elenco. Um filme feito com todo carinho, com todo o amor para vocês. Levem os familiares, levem seus filhos, seus pais. Então eu queria aqui deixar o meu convite a todo mundo de Bitinga, de Cambaratiba, todo mundo aí da região, para que assistam, prestigiem o nosso filme. É um filme que fala de amor, de paixão pelo que se acredita. Que fala um pouco da nossa história, baseado em fatos históricos também, num lugar mágico, a Fazenda da Voltinha. E que eu tenho certeza que vocês vão gostar. É sempre assim, um mundo assim à parte, sabe? Espero que vocês curtam, assistam e vamos prestigiar o cinema brasileiro. Então vale a pena assistir.
Então fiquem ligadinhos aí. Bom, eu espero que vocês gostem muito, o filme tá incrível, os figurinos ficaram maravilhosos por ser esse trabalho em conjunto de tantas pessoas tão talentosas. Eu espero que vocês apreciem muito, prestem atenção nesses detalhes que são sempre muito importantes pra gente. E o quão importante isso é de ter alguma coisa atual falando sobre a nossa cultura. Eu acho que esse filme toca a gente num ponto que raramente a gente vê no cinema. Então eu acho que ele é um filme para ser assistido esse ano. Te vejo lá. Vem assistir o Canto do Sabiá. Então não perca. Venha assistir porque tá muito legal. E vem pra cá. Papibaquígrafo. Papigraficato. Eu não sei se é dança da chuva, dança do tempestade. De novo. Vai o outro então? Parangarico tirimíhuaro. Não, é Parangarico. Isso aqui é antes da janta, né? Imagina. Papibaquígrafo. Papibaquígrafo. Fio do papibaquígrafo. Papibaquígrafo. Vai. Errou. Então vamos ver com P. Deixa eu voltar. Quase. É com P ou com P? Papibaquígrafo. Papibaquígrafo. Muito bem. Não, é papibaquígrafo. 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 Muito bem. Quase. Papibaquígrafo. Quase. Eu consegui. Vai. Papibaquígrafo. 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 Aê!